Tá tendo aí já, fazendo assim já. Glória a Deus, glória a Jesus. Vou estar escondidinho, peraí. Vanessa Souza está aqui conosco já, em nome de Jesus. E já entrou um bocado de gente aqui. É rápido demais. Deus é bom. Graça e paz. Gabriele Bezerra, Deus abençoe em nome de Jesus. Dia de bênção, Vanessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Demora a aparecer, né? Alexandra Silva. Bom dia, bom dia! Shalom de Deus, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. E declaramos sempre, este é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Hoje é uma quarta-feira, dia 26/3/2025, eu creio. Estamos aqui para celebrar, para declarar que Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. E eu quero fazer uma confissão aqui com vocês, logo de manhã, para que você possa declarar aquilo que eu sou, eu tenho e eu posso, o que a Bíblia diz. Repete comigo assim, povo de Deus. Diga, eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu sou feitura de Deus. Eu sou feitura de Deus. Criado em Cristo. Criado em Cristo. Em verdadeira santidade e justiça. Em verdadeira santidade e justiça. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Sou herdeiro de Deus. Sou herdeiro de Deus. E co-herdeiro com Cristo. E co-herdeiro com Cristo. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou rei e sacerdote. E eu sou propriedade exclusiva de Deus. E eu sou propriedade exclusiva de Deus. Geração eleita. Geração eleita. Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu sou cabeça. Eu sou cabeça. E não cauda. E não cauda. Eu estou sempre por cima. Eu estou sempre por cima. E nunca por baixo. E nunca por baixo. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Com toda sorte de bênção. Com toda sorte de bênção. Aleluia. Amém. Hoje nós vamos ficar até aqui. E quando for amanhã, nós vamos declarar mais confissões de fé logo pela manhã, para que você possa compreender quem você é, o que você tem e o que você pode em Cristo Jesus. Amados, um convite para no final também nós vamos falar. Hoje nós teremos o culto Doutrina da Família, lá no Ministério Palavras da Fé, palavras que geram vidas. E neste momento, vamos orar, pedir para minha esposa que possa orar, pedindo a Deus que o Espírito Santo dele esteja aqui conosco nessa rádio, a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, seja pela rádio, pelo link da rádio, ou pelo Facebook do Ministério Palavras da Fé, sejam tocados, impactados e abençoados, em nome de Jesus. Vamos orar, Jana? Amém. Momento de oração. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu paraliso toda a obra das trevas. Declaro, Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. Toma a direção de tudo que vai ser feito aqui. Declaramos efatá no ouvido de cada ouvinte. E, Espírito Santo, usa Teu Filho para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a palavra, para a glória de Deus. Abra seu coração e ouça a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta manhã do dia 25/3/2025, você já parou para pensar neste versículo?
Ontem nós começamos, né? Teve um interrupção por causa da queda de energia. Em Marcos, capítulo 9, verso 24, diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amados, isso é tão forte, porque tantas pessoas estão dizendo: eu acredito, eu creio, mas falta o quê? Fé. A fé, o princípio de tudo. A fé que agrada a Deus, a fé que faz com que montanhas sejam lançadas, que figueiras sejam secadas, aonde doenças possam deixar de existir. Porque muita gente diz: eu acredito, mas não tem fé. E veja que é uma oposição. Algo que você diga: acreditar não é a mesma coisa de fé. Porque a fé é falar, a fé é trazer a existência. Acreditar é um mero sentimento. E nisso, amados, nós não podemos ter dúvidas. E aquilo que nós estamos crendo, estamos declarando sobre nossas vidas. E eu quero trazer aquilo que eu falei ontem, tocando no assunto de Jó, onde Jó declara: aquilo que eu temia, ou aquilo que ele acreditava, me sobreveio. O que aconteceu? Jó ficou pobre, Jó ficou doente, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu tudo que tinha. E ainda mais, ele perdeu a sua dignidade, aonde ele ficava nu, sobre cinzas, coçando o seu corpo, raspando com um caco de telha, mal cheiroso, excluso de tudo e de todos. E isso por causa de uma forma de acreditar. A fé de Jó naquele momento se transformou em uma crença de malignidade e de doença, e de pobreza e de escassez. E se você começar a acreditar somente em coisas boas, você precisa executar a sua fé, porque a fé traz a existência daquilo que não existe. A fé que agrada a Deus traz recompensa. E nisso, amados, em Mateus capítulo 27, verso 21, diz assim: ao que Jesus lhe disse: em verdade lhe digo, que se tiveres fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e assim será feito. Está falando de fé e não de acreditar. A própria palavra do Senhor também nos diz que se tivermos fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, porque muitas vezes a gente está virando papagaio, falando o que o povo fala, e a gente precisa falar do que está escrito. A Bíblia não está falando sobre tamanho de grão de mostarda, mas está falando como um grão de mostarda. É como ela age. O grão de mostarda é aquela menor semente, mas se transforma numa grande árvore. Porque dentro dela, sendo hortaliça, dentro dela ela diz: eu não serei pequeno, eu serei grande. Eu não serei uma hortaliça, eu serei uma árvore. E é nisto que Cristo está falando, que nós precisamos ter a nossa fé como o grão de mostarda, que sendo hortaliça, dentro dela se revolta, há uma revolta dentro dela, e ela vai começar a crescer. E é nisso, você que está doente, você que está enfermo, você que está com uma quebradeira financeira, você que está com o seu relacionamento falido, e você diz: não, mas eu acredito que Deus vai mudar. Meu irmão, você está completamente errado. Deus não vai mudar nada. Quem vai mudar é você tendo fé. Porque acreditar, nesse momento, crente até o diabo e estremece na presença de Deus. Agora, ter fé é aqueles que gostam de trazer à existência aquilo que não existe, que gostam de agradar a Deus, fazer com que Deus seja engrandecido, dizendo: olha, alguém aqui na terra está tendo fé, e essa fé me agrada. A fé do tipo de Deus. A fé que diz no meio das trevas: haja luz. A fé que diz no meio da enfermidade: haja cura. A fé que diz no meio da escassez: não vai faltar, vai sobrar. É isso que eu quero que você possa estar nesta manhã de quarta-feira. Tenha fé. Mude a sua forma de acreditar. Como esse pai que diz: eu acredito, mas me ajuda a minha falta de fé. Eita, você pode estar até dizendo: eu acredito cada palavra desse pastor, mas está faltando fé.
fé na tua vida. Romanos capítulo 14, verso 23 diz: tudo o que não provém de fé é pecado. Tem gente que diz que é crente, que é religioso, mas não tem fé e é pecador. Por quê? Não tem fé. É a Bíblia que diz. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: tudo que não provém de fé é pecado. Por isso que a gente não vive do que vemos, vivemos do que cremos. A nossa fé, a unidade cristã em uma luta espiritual é usar a nossa fé. Filipenses, capítulo 1, verso 27, diz a palavra do Senhor: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. É essa fé que nós estamos pregando, é essa fé que nós cremos e acreditamos, é essa fé que nós estamos declarando que somos do Ministério Palavras, da fé, palavras que geram vida. É essa fé que vai trazer mudança, é essa fé que vai transformar o homem, é essa fé que vai se aproximar o homem de Deus, porque em Hebreus diz: importa que o homem se aproxime de Deus, crendo que ele existe, e ele se tornará galardoador daqueles que o buscam. Não adianta você dizer: eu creio em Deus, mas não tem fé para se aproximar. A Bíblia Sagrada nos ensina nesta manhã, olhando lá em Hebreus 12, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é ele? Jesus. Eu não posso olhar para a direita nem para a esquerda, mas meu alvo é Cristo. Porque no momento que eu olho firmemente para Cristo, a minha fé está fundamentada nele. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, porque nós também, pela fé, estamos assentados com Cristo Jesus. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Tudo isso através da fé, tudo isso através de uma forma de acreditar e ter fé, não somente acreditar. Em João, 1 João, capítulo 5, no verso 4, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quer vencer o mundo? Quer vencer essa situação? É pela fé. Quer vencer essa enfermidade? É pela fé. Talvez você esteja com algum parente que esteja aí praticamente atormentado por espíritos malignos. É a fé, é quando você começa a crer. Lembra daquela mulher sírio-fenícia que chega perto de Jesus e clamando: Jesus, 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 me ajuda, minha filha está tremendamente endemoniada. Jesus nada faz. Os discípulos dizem: mestre, essa mulher, despede ela, está incomodando, ela está gritando, ela está pedindo. Jesus diz: olha, não é digno tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Naquele momento aquela mulher, ela ousa dizer: mas as migalhas, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Naquele momento Deus diz, através de Cristo, Cristo fala: mulher, tamanha grande é tua fé. Vai, tua filha está liberta. Veja, no momento que aquela mulher se aproximou, ela não deu vazão à situação. Não é um não que vai te paralisar. Não é uma situação que vai paralisar. Não é a parede que vai te paralisar. Não é o mar que vai te paralisar. Não é a doença que vai te paralisar. Não é a falta de recursos que vai te paralisar. Mas é a falta de fé. Se você tiver fé, você vai vencer. Porque é a Bíblia que diz: porque esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Quer ser vencedor? Use a fé. Pastor, e o que é fé? Fé é. O que é fé? Fé é. Fé não será. Fé não vai ser. Fé é certeza. Você não pode ter dúvida no seu coração. A Bíblia Sagrada diz: porque assim como imagina o homem, assim ele será. Então eu tenho que criar um ambiente de milagres na minha vida, mesmo que eu esteja vendo tudo errado. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Há um texto da palavra do Senhor que nós possamos dizer que estamos vivenciando isso no mundo. Em Lucas capítulo 18, verso 8, a parte B diz: quando o Filho do Homem vier sobre a terra, encontrará fé? Será que nós estamos contemplando isso nos dias de hoje?
Pessoas que acreditam em tudo, mas não têm fé em Deus. Quando o Filho do Homem vier será que ainda encontrará fé sobre a terra? As pessoas estão acreditando em tudo, menos tendo fé. Fé genuína, a fé pura, a fé que vence o mundo, a fé que é a nossa vitória. Há uma fé muitas vezes que é distorcida, uma fé da incredulidade, acreditando tudo que vai dar errado, tudo que não tem jeito. Eu sou, eu tenho, eu posso, aquilo que a Bíblia diz, e aquilo que a Bíblia diz eu vou vivê-la. Porque este livro passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Creia nisto, amados. Nesta quarta-feira, fé é a vida do justo. Sem fé, como nós poderemos vencer o mundo e as situações? Cadê a sua fé? Ah, eu acredito, mas cadê a fé? Lembre-se, eu vou ressaltar, o pai daquele jovem que sofria ataques, onde os discípulos foram curá-lo e não conseguiram. E Jesus chega, o que está acontecendo? Teus discípulos vieram, nada puderam fazer. E Deus disse, tenha fé. Senhor, eu acredito, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu acredito que Jesus pode, que Jesus tem, que Jesus faz. Mas eu não tenho fé para poder colocá-la em prática. Em Tiago, capítulo 1, verso 22, vai dizer que não sejais somente ouvintes, mas se tornem praticantes. Todas as vezes que eu me torno praticante da palavra de Deus, eu não estou me enganando, pelo contrário, estou fortalecendo a minha fé. E nesta manhã a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E você está ouvindo essa fé, essa palavra para poder trazer motivação, não, trazer forças, trazer alimento. A fé e a vida andam juntos para o justo. Abacuque, capítulo 2, do verso 4, diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa. Sua alma não é reta, mas o justo. Repete comigo, diga, mas o justo viverá pela sua fé. Pela sua fé. Você é justo? Alguém pode estar dizendo, eu sou um pecador. Nós éramos pecadores, pobres, cegos e nus, mas por causa do sacrifício de Cristo Jesus, por causa daquele sacrifício, ele se fez maldição no meu lugar, ele se fez doença no meu lugar, ele se fez condenação. Ele tomou tudo que é meu. Naquele momento na cruz, Deus olhando para a cruz me via. Hoje, Deus olhando para mim, ele vê o seu filho Jesus. Ele tomou, ele fez o ato de substituição. E ali naquele momento, nós podemos declarar que somos justiça de Deus na terra. Nós não estamos mais com o título de pobres, cegos, nus e miseráveis. Isso o religioso diz constantemente. Eu sou um pobre, cego, nu e pecador. Mas eu quero dizer, hoje eu sou justiça de Deus sobre essa terra. O amor de Deus, ele me comprou pelo poderoso sangue de Cristo Jesus. O amor de Deus foi derramado naquela cruz. Agora eu, crendo em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo, André, Janaína, que deu o seu Filho amado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E neste momento que eu creio em Jesus, eu passei de ser um condenado ao inferno e me tornarei um justificado para morar no céu de glória, morar na nova Jerusalém. Romanos, capítulo 8, verso 25, diz, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Tenha um pouco agora de domínio próprio, para que você possa declarar, eu estou vendo pela fé o meu milagre. Eu vou cantar o meu milagre. Eu vou falar do meu milagre. Mesmo que não aconteça. E tem uma coisa, viu? A fé, ela não mente. A fé, ela não nega os fatos. Mas a fé, ela dá existência àquilo que a gente quer viver. O que é que você está vivendo hoje, nessa quarta-feira? Que você tanto já falou. Mude agora o contexto. Vira o disco, né? Muda a faixa e começa a declarar, viverei milagres, cantarei milagres, falarei milagres, andarei em milagres. Porque no momento que nós estamos firmados na palavra de Deus, a Bíblia nos
nos ensina, nos fortalece. Em Efésios, capítulo 2, verso 8 até o 10, diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Amados, não é por obras, é pela fé. Tanta gente está querendo fazer as coisas distorcidamente, querendo agradar a Deus, aonde você só pode agradar a Deus pela fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Somos recriados em Cristo Jesus. Nós vamos não gerar uma polêmica, mas Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Já os filhos de Adão foram criados à imagem e semelhança de Adão. Caído, um ser caído. Hoje, para que possamos ser a imagem e semelhança de Deus, precisamos ser recriados em Cristo Jesus. Crendo em Cristo, confessando a nossa fé. Quantos e quantos hoje estão dizendo que é filhos de Deus e não são? São criaturas. Para se tornar filho de Deus, você precisa ter fé. Como a palavra do Senhor diz, que pela graça vocês são salvos mediante a fé, não pelas obras. Quantas pessoas boas estão enveredando por caminhos tortuosos, pensando que somente boas obras vão salvar? Só quem salva é Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai chegar ao Pai a não ser por Ele. A fé que nós estamos falando hoje, nessa manhã, a fé leva à justiça. Em Romanos capítulo 3, verso 22, fala dessa fé que nos leva à justiça. E a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Eu posso dizer hoje que eu sou justiça de Deus. Alguém pode dizer que não é, porque não tem fé suficiente para isso. Acredita, mas não tem a fé. E a fé é que faz o divisor de águas. A fé é que faz você compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a fé. Então, Romanos 3, 22 é a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção entre grego, judeu, gentil, branco, preto, gordo, magro, bonito, feio. Não tem. A salvação é para todos os que creem. E nisso, quando eu creio, eu me torno justiça divina aqui na terra. A fé, ela não vai nos levar à justificação, não às obras. Então, a Bíblia diz em Romanos 5, verso 1, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu só posso ser salvo, eu só posso ser morada do Espírito Santo, eu só posso ter o meu nome escrito no livro da vida, eu só posso andar nessa terra, reinando em vida, se eu tiver fé e se eu for justificado. Sem fé, não serei justificado. Sem fé, eu não terei as bênçãos. Sem fé, eu não serei uma nova criatura. Sem fé, eu não terei meu nome escrito no livro da vida. Ei, parou para pensar que sem fé você não é nada, mas com fé nós somos tudo em Cristo Jesus. Essa fé que transforma a nossa vida e a nossa história. A fé que salva. Lá no livro de Mateus, capítulo 9, verso 22, vai falar que de uma mulher de um fluxo de sangue, 12 anos, mas ela teve fé, dizendo, se apenas eu tocar, eu serei curada. Se apenas tocar, eu serei salva. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, voltando para aquela mulher, disse, coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele momento, aquela mulher ficou sã, ficou curada. É a fé que salva, é a fé que cura, é a fé que liberta. Você que é pai e mãe, que possa ter alguma forma de algum parente teu que esteja doente, que esteja enveredando pelos caminhos das drogas, talvez o marido esteja fugindo de casa, pulando a cerca, como diz o outro, e você, mulher, está aí
Tenha fé, comece a declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Você possa dizer que seus filhos são bênçãos de Deus, são herança de Deus. Que você possa dizer que nenhuma unha ficará no Egito, mas todos sairão para a terra que mana leite e mel. Todos irão para a nova Canaã. Isso é fé, isso é você declarar: ei, a minha casa pertence a Deus, a minha casa está sobre nova administração agora. É pelo Espírito Santo de Deus que vai me conduzir. Ele é o meu professor, Ele é o meu ajudador, Ele é o meu amigo, Ele é o meu consolador. Tudo isso pela fé. Amados, a fé, ela traz salvação, justificação. A fé é a nossa arma de defesa. É o que a Bíblia diz. Tanta gente está sendo atacado porque falta de fé. Tanta gente está ferido por a falta de fé. Efésios capítulo 6, verso 16 diz: segurando sempre o escudo da fé, pelo qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se alguém vier com alguma proposta indecente, se o maligno levantar-se contra a tua vida, tua casa, tuas finanças, teu casamento, teu ministério, levanta o escudo da fé e começa a dizer esta palavra: aquilo que você é, que você tem, que você pode. E esta palavra vai se cumprir na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Que você possa crer nesta palavra. Faltam 5 minutos aqui para a gente poder terminar essa programação, mas eu quero trazer essa forma de conhecimento, porque você com fé, você também tem respostas de oração. Tiago capítulo 1, do verso 5, verso 6 diz: se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos com generosidade, sem reprovação, a ele lhe dá e será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é comparado, é semelhante ao mar, impelido pelo vento, agitado, que não vai receber nada. Então, falta sabedoria, peça a Deus. Ele vai dar. Aquilo que você possa estar pedindo alguma coisa, peça com fé e você irá receber, para a glória do Senhor Jesus. Fé não sente. A fé, ela traz existência. Fé ou tem ou não tem. Não existe meio termo. A fé é muito mais que mera certeza humana ou fruto da lógica. A fé é algo espiritual e é mais real do que tudo que a gente vê aqui. E nisso eu quero finalizar com 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Nós vamos orar por ti. Creia que o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Tivemos alguns abraços, algumas interações aqui nessa manhã. Jana, guarda essa palavra no seu coração, compartilhe com quem você ama e seja abençoado nesse dia de quarta-feira. Quem interagiu, né? Vanessa, Gabriele, Alexandra, Márcio e Bia, Maria de Fátima, Lourdes, Claudilene, Nalva, Mônica, Edinalva, José Marques, Ilza, André Felipe, Nilda, Sandra, Sueli, Geisa, a irmã Cleonice, Fátima Maceno, VM Lavanderias, irmã Célia, Cícera, Cineide, Edilene, Rosilene, Severina Lira, Leiliane, Edinalva, Silene e todos do Fabrico, Amém. irmã Adriana e Silvana, Deus abençoe, irmãos. Clebson, Magda, Joel e Sandra, Josa Torres, João Cleones, Deus abençoe, irmão. Lenilda, Eliane, Erilson, Elisângela, Isabelle e oração por Jane Martins. Jane Martins. Nós vamos orar nesse momento. Amados, se você deseja ser um patrocinador, né, um mantenedor, um semeador dessa obra, o nosso Pix da igreja é 24 862 422 1000 contra 34. Se você sentir uma direção de Deus de semear nesse ministério, 24 862
422 1000 contra 34. Estamos nas redes sociais pelo YouTube, Ministério Palavras da Fé Caruaru, pelo Instagram também, Palavras da Fé Caruaru, tudo juntinho, e pelo Facebook, Ministério Palavras da Fé. E você possa sempre estar nos acompanhando e ouvindo a palavra que liberta. Eu quero orar por você que está nos ouvindo e que a bênção de Deus seja contigo nesse dia, em nome de Jesus. Pai, nós cremos em cura. Senhor, nós cremos em vitória. Nós cremos, ó Pai, em saúde divina. E sobre essa pessoa, Pai, sobre Jane Martins, onde ela estiver, que ela esteja passando, do alto da cabeça à planta dos pés, venha a tua unção para destravar, para quebrar cadeias, grilhões, para que ela seja liberta, tanto na área emocional como na área física, que o teu poder, Senhor, se manifeste na vida dela. E sobre todos que estão ouvindo essa rádio, ouvindo pelo Facebook, aonde essas ondas sonoras alcançarem, haja paz, haja renovação, haja transformação pelo poder da fé. Que a tua boa mão, Pai, esteja estendida sobre nós, nos livrando e nos protegendo contra todo o mal. E declaramos, ó Pai, que essa quarta-feira seja uma quarta-feira de bênção, prosperidade, saúde divina, em nome de Jesus. E quem crer diz, amém. Receba a bênção de Deus. Hoje à noite, 19h30, culto doutrina do Ministério Palavras da Fé. Vem aprender, vem ser edificado na palavra de Deus. Que a graça do Senhor nosso Deus e que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos que estão ouvindo essa rádio. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres, eu sou o milagre. E você? Paz. Até amanhã.